Que bênção estar com você hoje aqui, casa cheia, muito feliz, coração alegre demais. O povo está retornando, chega de ficar em casa. A gente tem a possibilidade de cultuar o nosso Deus lá em casa, mas é muito mais gostoso aqui, né, querido? Fala sério. No sofá foi um tempo, então você que já está em casa, já quero fazer um desafio para você. Sai do sofá e vem para cá, amém? Isso é bênção, a gente está junto com os irmãos aqui, queridos. Isso é bom demais. Nós temos a possibilidade da tecnologia, mas Deus também nos chama para estar em comunidade, o povo do reino, do seu pastoreio. Eu quero trazer uma mensagem para os queridos, no Salmo 23. O salmo mais conhecido de todo mundo. Talvez você nem precise abrir sua Bíblia. O Salmo 23. O Salmo de Davi. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um dos salmos mais conhecidos do mundo, um dos salmos mais lidos também no mundo, um dos salmos mais decorados talvez no mundo. Certa vez eu ouvi uma história falando que uma rádio, uma competição de locutores, numa cidade pequena, fez um campeonato de leitura bíblica. E a leitura bíblica, eles escolheram o Salmo 23. Então, todos os locutores de vozes perfeitas, jovens, adultos, idosos, homens com técnicas vocais estrondosas, onde você percebe cada pausa, cada movimento do texto no Salmo 23. Parece que você está realmente nos pastos verdejantes. E aquela cidade se moveu toda nessa competição. Passou-se os mais novos, aqueles com técnicas arrojadas, modernas, de leitura, onde todos os juízes apontavam as notas perfeitamente, de vírgula, isso e aquilo. Até que um senhor, 90 anos mais ou menos, levantou-se e falou: eu quero participar também. Voz arranhada, cansada, sobrecarregada, uma voz embargada já pelo tempo, pelo desespero talvez de alma. E aquele homem, aquele senhor, começa a proclamar a verdade do Salmo 23, falando a verdade desse salmo. No final, toda a bancada dos juízes em choro. Cada um olhando para o outro, aplausos da plateia, aquele mover que nós sabemos que é do Espírito Santo, aqueles que estavam ouvindo aquela mensagem, o mover e toda a plateia nos aplausos, até que um competidor mais novo olhou para o outro e falou assim: mas o que está acontecendo? Nós aqui também usamos de técnicas, usamos de artifícios aqui da oratória, de modelos antigos, cada pausa, cada pontuação, nós pensamos em tudo. O que está acontecendo? Até que o outro virou e falou assim: nós conhecemos muito bem o salmo do pastor, mas esse homem conhece o pastor do salmo. Quantas vezes você leu esse salmo na sua vida? Se você for pensar, se você for colocar, quantas vezes você falou para a tua própria alma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não adianta termos retórica,
Não adianta termos um coração habilidoso nas palavras, no orgulho das palavras. O que importa, sabe o que é? É você conhecer profundamente o pastor deste salmo. O pastor, quando você entra em desespero e aquele pastor chega para você, nada faltará. Eu estou aqui. Então eu espero que no final desse tempo, que no final desse texto também, você possa conhecer um pouquinho mais desse bom pastor. E eu quero dividir em 3 verdades bíblicas aqui, em relação a essas perguntas. Nós conhecemos o pastor deste salmo? O nosso pastor, será que nós conhecemos? Porque 95% das pessoas que estão aqui conseguiria levantar e fazer esse salmo sozinho, de cor. Mas será que você consegue falar do seu pastor de cor? Será que ele te conhece de forma profunda e você conhece ele de forma profunda? 3 verdades bíblicas dentro desse texto. Um salmo de Davi que nós compreendemos quando ele era um pastor de ovelhas, e eu quero trazer nos primeiros versículos esse nosso primeiro ponto. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Primeira realidade desse texto para mim e para você, para que você consiga compreender um pouco mais do cuidado do nosso pastor. Deus cuida de você. Lembre-se disso. O cuidado do pastor sobre sua vida. É interessante como esse próprio texto vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor. Queridos, a fé cristã te empurra por diversas vezes por uma realidade de grupo. Nós entendemos a igreja como um grupo, nós entendemos a realidade do rebanho como um grupo. Mas quando Davi escreve aqui com essa peculiaridade linguística, o Senhor é o meu pastor, por trás eu percebo uma realidade individual. Não importa se seu pai tem relacionamento com Deus, não importa se sua família tem relacionamento com Deus, não importa se o seu avô foi o melhor presbítero de toda a igreja presbiteriana, se o Senhor foi pastor dele, glória a Deus por isso. Mas a pergunta é: o Senhor é o seu pastor? O texto vai dizer: o Senhor é o meu pastor, uma questão individual, salvação individual, relacionamento individual, relacionamento no quarto onde você chega e fala: Deus, não tem mais ninguém aqui, eu estou aqui para o Senhor, com todas as minhas mazelas, com as minhas dificuldades, e eu falo para o Senhor é o meu pastor. O cuidado de Deus se transforma de forma individual, no detalhe de cada vida, no desespero, na angústia, na ansiedade de cada vida, no vale da sombra da morte de cada vida. Querido, às vezes eu não vou conhecer o que você está passando hoje. Muitas vezes o seu amigo também não vai conhecer, a sua família talvez não vai conhecer. Mas o que eu te falo é: leve a sua oração, o seu gemido, o seu clamor ao bom pastor. O Senhor é o meu pastor, e assim nada me faltará. Tem gente que está correndo aí atrás, para fora da vida, por muitas coisas. E a maioria delas falam assim: está faltando muita coisa para mim. Mas a ovelha do rebanho do Senhor sabe que nada vai faltar. A pergunta, talvez seja para o nosso coração, será que o Senhor realmente é o pastor da minha vida? Eu tenho questionado tantas coisas, está me faltando tanta coisa. Eu estou longe de ser satisfeito em Deus. O que está acontecendo? Porque a promessa do texto é: o Senhor é o meu pastor, e assim nada me faltará. E o que não vai faltar? O próprio texto vai dizer, um pouquinho mais para frente: repouso, descanso e refrigério e direção. Ele me faz. É interessante, o texto ele vai trazer sempre essa perspectiva da individualidade. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. A ideia dos pastos verdejantes é a ideia do alimento, querido. Querido, você não vai encontrar alimento para a tua alma em outro lugar não sendo Deus, o bom pastor. Você pode correr a tua vida inteira procurando um alimento, satisfação,
busca de prazeres para você e para sua família, mas você só vai encontrar pastos verdejantes, alimento profundo, substancial, gostoso, como diria lá em Minas, que enche a pança, só na palavra de Deus. E é interessante que ele usa a linguagem do pastor da sua ovelha. E aí essa semana eu fiquei expert em ovelha. E pesquisei sobre ovelha, pesquisei sobre pastor, dei uma olhada. Aqui no Brasil não tem tanto, mas lá no Oriente Médio, o Juninho pode me falar, tem muitas ovelhas, muitas ovelhas. Eu percebi que ovelha, desculpa ao querido, mas ovelha é burrinho demais, ingênua. Tem até um vídeo aí na internet correndo, que o pastor vai lá, tira a ovelha do buraco, 5 segundos depois ela cai no buraco de novo. Querido, a linguagem aqui do pastor para com a tua ovelha, a ideia é exatamente isso. O nosso pastor é Cristo, aquele que nos guia a pastos verdejantes. A pergunta é, onde você está buscando alimento? Lá fora o alimento é fast food, acaba rapidinho e a fome logo volta. Estufa o seu estômago. Nós estamos vivendo numa sociedade onde ela tem apresentado diversos alimentos bonitos, com verniz, com cores, com pacotes lindos. O problema é que não sacia a sede, a fome. Só no nosso Deus Todo-Poderoso que você vai encontrar alimento para a tua alma. Pare de buscar em outros lugares. Pare de buscar em pastos de outras formas. Pare de buscar em outras realidades. É somente na palavra de Deus que nós encontramos pastos verdejantes, gostosos, alimento para a tua alma. Faça essa pergunta, onde você está buscando alimento? Tem gente buscando alimento na ideologia, aí fora, tem gente buscando alimento na política, tem gente buscando alimento só na família, no nosso clã, tem gente buscando alimento na riqueza, na fama, no poder, na influência. Para com isso, pastos verdejantes vêm do nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Oh, querido, saia daqui buscando esse alimento substancial, gostoso, e que na hora que você sai, depois de encontrar esse pasto verdejante, você fala assim, estou satisfeito em Cristo. Que satisfação gostosa de ter Jesus como aquele que conduz aos pastos verdejantes. Você encontrou esse pasto? Você encontrou esse alimento? Você tem degustado desse alimento? Se sim, glória a Deus, leve pessoas para esse pasto. Se não, Deus está colocando para você hoje. Está aqui o pasto, vem comer comigo, fique comigo. Mas o texto vai continuar, não somente o pasto verdejante como alimento, mas leva-me para junto das águas de descanso. E aí eu encontrei uma história muito interessante das ovelhas. A ovelha ela é tão medrosa, que o pastor ele precisa levar as ovelhas do seu rebanho nas águas tranquilas. O que são essas águas tranquilas? Onde não está com correnteza, com barulho. Sabe por quê? Porque se forem águas com correntezas, com barulho, a ovelha não chega perto da água. Ela tem tanto medo, mas tanto medo, que diversos pastores precisam levar ela o mais próximo possível a águas de descanso e pegar com a mão e levar a água até a boca dessa ovelha. É isso mesmo. Deus tem um tratamento peculiar com a gente, queridos. O texto está dizendo, olha, Deus, leva-me para junto das águas de descanso. Eu preciso de descanso. A gente passou por 2 anos de turbulência, de correntezas, de mares revoltos, de dificuldade. Eu penso que a igreja precisa clamar, olhar para Deus e falar, Deus, leva a nossa igreja a águas de descanso. E é interessante que essa água de descanso vai trazer paz para o nosso coração. A ovelha descansa porque sabe que o seu pastor está ao lado. Olha como o cuidado de Deus é para a tua vida. Ele te trata de uma forma amorosa. Ele pega a água lá no rio, porque o rio está com muito barulho, e essa ovelha vai ter medo. E ele chega para você e fala assim, está aqui a água, eu sei que você tem medo. Talvez você seja essa ovelha hoje, com medo das coisas. Deus trata com o teu coração, entendendo esse temor, essa dificuldade, esse medo. Talvez você perdeu alguma coisa, está traumatizado por algo, está sofrendo por dentro.
passou por correntezas que estão barulhentas e que dificuldade de ouvir até mesmo. No meio dessa pandemia, está traumatizado. Deus está virando para você e falando assim, olha, eu estou te levando a águas de descanso, de tranquilidade. Gente, nós precisamos de descanso. E é interessante que a pandemia também mostrou isso, porque agora você trabalha 15 horas por dia na sua casa. E você não consegue mais ter descanso. Quando Deus cria o mundo, e no sétimo Ele descansa, é porque Ele se cansou? Não. É para te ensinar a parar. Você precisa de descanso. De águas de descanso. Onde o seu Deus está ali, olha, fica tranquilo. Para de pensar nas coisas. Águas de descanso. Eu trago a água para você, está aqui. Mas o texto vai continuar. Outro cuidado que eu percebo, além do descanso e do alimento, é que ele vai dizer assim, refrigera a minha alma. O Juninho está aqui, ele sabe muito melhor do que eu como o deserto é calorento, né, Juninho? Rapaz do céu, a vez que eu fui uma vez só, mas é muito quente, muito quente. A gente sempre falava que parecia que tinha uma turbina ligada atrás da gente. E à noite, friozinho. Eu fico imaginando a frase refrigera a minha alma para um pastor de ovelha. É um cuidado tremendo do coração, da alma que está esquentada com tudo. Da alma que tem vivido um deserto, que está pegando fogo no coração. Davi nos ensina hoje a falar, Deus, refrigera a minha alma, traz alento, traz gelo para o meu coração um pouquinho, porque eu estou pegando fogo, eu quero matar as pessoas, estou irado, estou sobrecarregado, eu preciso do refrigério que vem do Senhor. Talvez você tenha entrado aqui hoje, querendo matar pessoas, irado de coração, coração pegando fogo, querendo bater em gente, crente pensando nisso. Fiz uma visita atrás, um tempo atrás, que um homem virou para mim e falou assim, Diego, se passar na frente eu mato. E eu mato mesmo, você sabe que eu mato. E ele matava mesmo. Gente, nós precisamos de refrigério. Refrigério de alma. O cuidado do bom pastor. Faça essa pergunta para o teu coração. Está buscando refrigério aonde? Está buscando alento aonde? Nossa sociedade tem colocado algumas ideias para a gente que, em vez de refrigério, coloca lenha. Lenha no fogo. Você vai conversar com as pessoas lá fora, você sai mais pegando fogo ainda. Está faltando conversa com a palavra de Deus, que é refrigério, que é poder, que é libertação, que é cura para a nossa alma, que é onde você sai refrigerado, com gozo tremendo, porque Jesus veio e refrigerou o seu coração e está mais tranquilo, você sai leve. Eu conversei com um adolescente esse final de semana no acampamento, e ele virou para mim e falou assim, Diego, que benção, que saudade de acampamento. Diziam 2 anos já que a gente não tinha acampamento, e foi uma benção mesmo. E no final ele falou assim, Diego, eu estou leve. Estava conturbado, estou leve. Diego, mas a gente teve um momento de palavra, depois foi brincadeira, foi isso, foi aquilo. Sim, nós precisamos de uma leveza que leva ao refrigério. Isso vem da palavra de Deus, da comunhão. Por isso que você que está em casa, sai daí e vem para cá. Compartilhar o desespero de alma, as ansiedades, traz refrigério, compartilhando com os irmãos, com a palavra de Deus. E eu fiquei pensando sobre essa questão do refrigério, como essa realidade do pastor com a sua ovelha, e eu achei um vídeo fantástico, de como o pastor traz um cuidado para a alma da ovelha, como ele traz um alento através da palavra dele. Olha que interessante esse vídeo. Louder! Look at them, look at them. Deus é mesmo?
They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. Is she right first? Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. Esse vídeo demonstra o cuidado do pastor. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ô, querido irmão, não sai daqui sem entender o cuidado do pastor para a tua vida. Interessante como no vídeo tem outras pessoas chamando, né? Mas a ovelha de verdade, a ovelha verdadeira, o discípulo de Jesus, reconhece a voz de Cristo. Talvez você está ouvindo gente aí fora que não é o mestre, que não é o pastor. E você está caindo nesse conto, você está caindo nessa voz. Jesus está te chamando hoje. Vem para refrigério, para cuidado, para direção, para proteção. Esse é o cuidado do nosso Deus, que chama com uma doce voz. E as ovelhas vão lá e atendem. O texto vai dizer, no finalzinho, o último cuidado que nós temos aqui: guia-me pelas veredas da justiça. Cuidado no caminho. É o cuidado no caminho. O seu Deus, Ele refrigera a tua alma, alimenta a tua alma, dá descanso, dá paz. E não só isso, mas Ele vai guiar no caminho afora, nos males desta vida, nas escolhas possíveis. Ele está com você. A ovelha precisa do pastor. Quando a ovelha sai do rebanho, ela se perde, machuca. Quando o pastor está próximo, ela está junto com o pastor, com o cuidado do pastor. Eu estava vendo que a ovelha ela é tão dependente do pastor que quando se muda de pastor, ela fica deprimida e pode até morrer. É isso que deveria acontecer com a gente. Quando as pessoas ficam falando mais sobre lá fora do que Cristo, a nossa alma tem que morrer para lá fora e ouvir a Cristo e pensar somente em Cristo. Estão falando sobre Cristo, o meu mestre, o meu pastor, aí sim eu tenho vida. Mas lá fora não, nós não temos vida lá fora. Nós não temos vida na sociedade. O alimento, o repouso, a direção, a condução, as veredas da justiça acontecem quando você entende que você tem um bom pastor, o meu pastor, e assim nada me faltará. Entendendo essa promessa, nós podemos ir para o segundo passo. E aí o segundo passo é um pouco mais difícil. O texto vai dizer, no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se nós parássemos nos primeiros versículos, a gente teria uma teologia do triunfalismo. Está tudo bem. Mas ele coloca a possibilidade do vale da sombra da morte. Mas é interessante porque a gente precisa pensar no vale da sombra da morte com o Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Não vão faltar dificuldade na tua vida. Não vão faltar desespero, ansiedade, confusão, conflitos. Porque a gente sempre lembra daquele texto, né? Ah, Senhor, nada me faltará, bênçãos, benefícios, presentes, riqueza. Mas as dificuldades também não vão faltar na vida de um cristão. O vale da sombra da morte. Imagine as ovelhas que a gente estava vendo aqui no vídeo e também as ovelhas que nós conhecemos aí por fora, que a gente pesquisa, ingênua, burrinha, difícil, passando por vale da sombra da morte, com certeza elas vão morrer. Mas elas não morrem por quê? Porque tu estás comigo. Pensa no vale que você está passando hoje. Nós entendemos da proteção, na direção e como o Senhor nos guia. Mas qual é o seu vale hoje?
Qual é a sombra que você está passando hoje? Qual a dificuldade que você está passando hoje? Sabe qual é a resposta? É porque tu estás comigo. Se a gente não lembrar da presença de Deus no vale, no desespero, na angústia, na doença, nós passaremos nesse vale passando raiva, desespero e gritando para outras coisas, para outras realidades. E que talvez você ache que está tudo bem e que vão salvar a sua vida, mas não vai salvar, porque pasto verdejante, direção, proteção vem do bom pastor, do nosso Senhor. Qual o vale da tua vida? O vale da sombra da morte, o desespero da alma. É interessante como o salmista dá lugar para o desespero. Isso quer dizer que o cristão pode sofrer. Isso quer dizer que o cristão também passa por vales das sombras da morte. Mesmo com a promessa do repouso, da direção, do cuidado, mesmo com tudo isso, Deus também está falando para a gente hoje, nós vamos passar por desespero, por vales. A pergunta é, como que você vai passar? Sozinho? Colocando para você mesmo que você tem força? Entendendo que só você consegue? E é interessante como o texto ele vai trabalhar a questão do cajado, né? Ele vai falar assim, olha, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. E essa presença de Deus é mostrada no cajado do pastor, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. E o cajado tem diversas funções. A primeira, a questão de tocar o rebanho. E quando eu falo do cajado como tocar o rebanho, é a ideia da disciplina. Onde a ovelha vai correr para um ladinho, para o canto esquerdo, e o pastor precisa dar uma varadinha, uma varada mesmo. E ele puxa para o lado. E aquela ovelha vai lá e continua. Outra função do cajado é de salvação. O cajado, não sei se vocês lembram, mas a ponta dele é assim, meio curvada. Sabe para quê? Para pescar a ovelha que cai no buraco, que entra em desespero. Salvação, disciplina, salvação. E por fim, proteção. Aquele cajado pode virar uma lança na mão do pastor para matar lobos. Olha que interessante, tudo nisso na questão do bordão e no cajado, que traz consolo. Isso quer dizer que Davi está falando que proteção, que direção, que disciplina, que a questão da salvação tem a ver com consolo? Sim, porque o texto está dizendo assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele, como ovelha, está dizendo assim, a disciplina do Senhor me consola. Você já viu gente sem disciplina? Vive de qualquer forma, faz o que quer, fala o que quer. Gente sem disciplina é difícil. Mas Davi está colocando aqui como uma ovelha do bom rebanho, do bom pastor, falando assim, nós precisamos de disciplina. Eu vi uma história também de outro pastor, que ele fez assim, ele tinha uma ovelha muito fujona, mas muito fujona mesmo, e ele chegou a ponto de quebrar a perna daquela ovelha. Eu falei, não é possível que aquela ovelha quebrou a perna. Aí o pastor, eles perguntam para esse pastor e falam assim, olha, doeu muito mais em mim, mas era a única maneira de eu deixar ela aqui no meu rebanho. Já tentei até vender, mas não conseguia, por causa do antecedente criminal dessa ovelha. Então, mesmo assim, eu falei, não, eu quero ela no meu rebanho. Ele quebrou a perna da ovelha e deixou ela com ela. Diego, mas isso é maldade demais. Também acho que é maldade, não precisa quebrar a perna. Mas é a disciplina do Senhor que traz consolo para a nossa vida. Tem gente precisando, não de uma perna quebrada. Ia falar perna quebrada, mas não precisa. Mas precisa de um coração quebrado. Precisa, dar uma quebrada no coração. Está duro demais. E o cajado, o bordão, traz essa ideia do consolo na disciplina. Gente, a gente perdeu a ideia de disciplina, que traz restauração e não só punição e vergonha para a pessoa. Mas é trazer para perto. A disciplina que traz a ovelha para perto. E é interessante como nós podemos ver alguns exemplos de textos que falam sobre a ovelha, e você sabe muito bem sobre isso. Lucas 15, no versículo 5, vai dizer, achando-a, na questão da ovelha, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E ainda em Lucas 15, no versículo 9, com a dracma, tendo-a achado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo.
E quando o filho se perde, no versículo 24 do capítulo 15 de Lucas, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Festa, perdido. Deus, ele tem uma visão de amor para aquele que está perdido, para a ovelha que está perdida e que é encontrada, para a dracma também que está perdida e que é encontrada, e para o filho que está perdido e que também é encontrado. O vale da sombra da morte não vai ficar para o resto da vida não, querido. Deus está te chamando, talvez você está em casa também, longe, distante da palavra de Deus, distante do Evangelho. Esse aqui é um chamado para você ter vida com o pastor, vida com o nosso Deus. E é interessante que quem passou o maior vale da sombra da morte? Cristo Jesus. Ele passou o máximo da sombra da morte. E por causa da sombra da morte dele, hoje nós temos vida. Esse é o movimento do nosso bom pastor, que dá sua vida pelas suas ovelhas. Oh, querido, pensa um pouquinho sobre isso. Deus está aqui para te falar hoje. Você está passando por vale da sombra da morte? A promessa é: tu estás comigo. Você não vai passar pelo vale da sombra da morte sozinho. Não pense nisso. Tem muita gente que se levanta e fala assim: eu sou bom bastante, eu me basto, eu consigo, eu tenho. Essas falas não são para o cristão. Para o cristão é: ó Deus, eu não consigo não. O vale está difícil demais, está pesado demais, a perda está pesada demais, eu não estou conseguindo respirar nesse vale. Mas que eu olhe para o bom pastor e lembre dessa promessa: o Senhor está comigo. O primeiro cenário, pastos verdejantes. O segundo cenário, um vale sombrio, de desespero. E por fim, no último ponto desse capítulo, no versículo 5 até o versículo 6, nós encontramos o último cenário para a tua vida. Diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Terceira e última realidade para o teu coração: o retorno para casa. Querido, o vale da sombra da morte não vai ser eterno. O texto vai dizer que Deus está preparando uma mesa na presença dos seus adversários. Ele que prepara essa mesa. É Ele que unge a minha cabeça com bênção que é derramada sobre nós. A ideia aqui realmente é da casa, de como a ideia de que Deus vai preparar essa realidade da casa. Olha, acabou, você chegou em casa. A ovelha, quando chega em casa, depois de um dia árduo, porque o pastor precisa sair todos os dias do aprisco, em busca de alimento, ele vai, ele corta, ele rasga o deserto, e na hora que ela está voltando, quando ela chega no aprisco, é uma alegria tremenda. A ideia aqui é que você tenha alegria no retorno para a casa de Deus. Por isso que o texto vai dizer: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, voltarei para a casa do Senhor para todo o sempre. Essa é a mudança de vida. Quando eu compreendo a realidade de que o Senhor é o nosso pastor, eu entendo que o fim não é aqui. O fim não é o vale da sombra da morte. O fim é habitar na casa do Senhor para todo sempre. Tem cristão vivendo achando que o fim é aqui, que a realidade dele é aqui, que tudo que vai acontecer na vida dele é aqui. Então, conquistas, riquezas, buscas, tudo que ele faz, ele pensa aqui. Gente, isso está errado. Há de vir um momento, Maranata, que tudo vai acabar, nós levantaremos e olharemos a segunda vinda de Cristo. Todo joelho se dobrará. Acabou, não tem mais dor, querido. Não tem mais vale da sombra da morte. Acabou, é o fim. Quando a ovelha retorna para o aprisco, ela tem esse coração: cheguei em casa. O ponto é, quando você tem a realidade com Cristo Jesus, quando você o conhece, você sabe para onde retornar.
você sabe que você tem um bom pastor. Você tem para onde retornar. É bom demais fazer viagem, mas melhor ainda é chegar em casa. É bom demais, férias é gostoso demais, mas nada como a sua cama. Ei, querido, sua casa não é aqui não. Sua cama não é aqui não. Seu conforto não é aqui. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguirão para o resto da vida. O Hernandes Dias Lopes coloca uma posição muito legal sobre essas duas palavras, né? Bondade é aquilo que Deus dá para você e você não merece. E misericórdia é aquilo que Deus não dá para você, mas que você merece. Bondade e misericórdia seguirão para o resto da vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A pergunta é, você está ansiando por isso? Hoje nós temos um pedacinho do céu aqui. Isso aqui é o pedacinho do céu. É gente imperfeita que levanta e fala, Deus, pelo Senhor, pelo Cordeiro Santo, nós somos redimidos. E nós estamos aqui. Aqui é um pedacinho do céu. Essa ânsia de habitar na casa do Senhor para tudo sempre deve ter também para a nossa casa aqui, para a nossa relação com Deus. Só que tem gente que não lembra a última vez que orou, que não lembra a última vez que clamou por bondade e misericórdia, que não lembra a última vez que passou pelo vale com Cristo do lado, conversando com Ele, com um Cristo relacional. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um Deus relacional, humano, onde Ele te chama para viver com Ele, com Cristo Jesus, hoje para todo sempre. Nós perdemos a ideia e vivemos no aqui e agora. Nós vivemos na pior sociedade, a sociedade do neutro, do relativo. Ah, tá tudo certo, tá tudo beleza, tá tudo tranquilo. Da sociedade do ponto morto, tem um monte de gente vivendo no ponto morto. Ó, choque para a tua vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você tem essa ânsia de quando a gente começa a falar sobre o céu, sobre a realidade de Jesus, quando Ele voltar, quando todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você tem essa ânsia, quando a gente fala sobre isso, você começa a imaginar a terra de Deus sendo restaurada por Ele mesmo. Gente, nós somos filhos de Deus, coparticipantes da obra de Cristo Jesus. A gente precisa lembrar disso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Onde você tem morado? Tua ânsia está onde? Está querendo buscar outras coisas? Que você termine essa semana lembrando disso, do cuidado do bom pastor. Mesmo no vale da sombra da morte, a presença dele e a volta para casa. Lembra do filho pródigo? Aquela cena linda demais. E o pai o avistou, correu, chorou, abraçou, restaurou o filho. Esse filho estava morto e agora vive. Essa alegria que tem que estar no nosso coração. Oh Deus, o Senhor correu, me buscou, está curando minhas feridas nesse mundo. Mas um dia o Senhor voltará. E aí, está preparado? O coração está preparado? Conhece o bom pastor? Se você conhece, leve essa mensagem para pessoas que não conhecem o bom pastor. Para pessoas que estão sofrendo, buscando tudo lá fora. Você tem a resposta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero orar por você. Baixe sua cabeça. Ó Deus, nós reconhecemos a Tua voz. E nós respondemos esse chamado com para onde iremos. Só o Senhor tem a palavra de salvação. Só o Senhor tem vida para o nosso coração. Só o Senhor tem paz, refrigério, cuidado, direção, proteção e disciplina para o nosso coração, Senhor. Oh Deus, levanta ovelhas aqui presente, ó Pai.
Levante, Deus, ovelhas que vão dizer do teu nome para outras pessoas, ó Pai. Que vão levar a característica do reino de Deus em palavra, em ato, em vida, Senhor. Deus, consola o coração que está sofrendo. Consola o coração que está passando pelo vale da sombra da morte. E que essa pessoa saia daqui lembrando que o Senhor está com ela, Pai. Que a tua presença, o teu cajado, a tua disciplina, o teu consolo, a tua proteção, a tua salvação, Deus, está com essa pessoa para o resto da vida. Deus, consola, Senhor, aquele que chora. Consola aquele que está sofrendo com o coração amargurado, cheio de culpa, cheio de vales sombrios da alma, Deus. Senhor, consola, Pai. Traz restauro, traz alimento. O Senhor é o nosso pastor, ó Pai. O Senhor deu a vida pelas suas ovelhas, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai, em que possamos ansiar pela tua volta. Quando o choro não haverá mais, quando a doença não haverá mais, quando a solidão, as dificuldades da alma não haverão mais, ó Pai. Ó Deus, consola o teu povo. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada ovelha presente aqui, hoje e para todos sempre.